Nós vamos caminhar um pouquinho nessa noite com Davi. Eu tenho um amor muito especial por esse personagem bíblico. Davi foi mais do que um rei, foi mais do que um guerreiro, foi um adorador. Eu queria caminhar um pouquinho essa noite com você na vida de Davi, para a gente ver como Deus protege a adoração. Amém? Como Deus cura a nossa adoração. Irmãos, muitas vezes a sua adoração não é ruim, não existe adoração boa, adoração ruim. Existe adoração ou não existe adoração. Não é verdade? O que acontece às vezes é que a nossa adoração está machucada, ou está ferida, ou está doente. E às vezes não é nem coisa da sua vida, é coisa que veio de fora para a sua vida. Mas eu tenho uma expectativa nessa escola que Deus vai curar a sua adoração. Amém? Porque eu vou te falar uma coisa, 15 minutos diante do Senhor. Você tem força para levar o dia todo. Amém? O Senhor nos renova, irmão. O Senhor nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor fale muito ao seu coração nessa escola. Muito. É uma oportunidade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos caminhar um pouquinho com Davi? Abre aí 1 Samuel 16. Vamos ver algumas coisas da vida de Davi vinculadas à adoração. 1 Samuel 16, versos 12 e 13, começa a história. E algumas coisas precisam acontecer na sua vida para Deus restaurar aquela adoração que já fez parte da sua história. Abre aí 1 Samuel 16. A gente vai ver primeiro que a coisa não partiu de Davi, ela foi provocada por Deus em Davi. Davi nem estava lá, irmãos. Estava cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos desfilavam para Samuel. E aí o texto diz que Davi estava lá no campo, mas havia uma escolha. Deus disse a Samuel assim, no verso 1, depois no verso 12, o Senhor falou: Samuel, já tenho para mim aquele que é. Já escolhi para mim. Para você ser um adorador restaurado, curado, com a centralidade em Cristo, você precisa ter convicção de que o Senhor quem te escolheu. Amém? Não há mérito em nós, meu irmão. Não há nada em nós que justifique essa bênção que Deus tem dado. Concorda comigo? Mas no verso 1 diz: vai, Samuel, vai que eu já escolhi, eu já tenho aquele que é para mim. E Samuel foi, chegou em Belém, uma cidade pequenininha. A presença do profeta era sempre assustadora. É igual o pastor que vai visitar a ovelha sem avisar. Se o pastor chegar na sua casa de repente e falar: vim te ver, minha irmã. A irmã já olha para os filhos e fala: quem aprontou? É assim. O que é que o pastor quer falar comigo? Agora você imagina um profeta e conversar com você. Aí você fala: agora que eu estou frito mesmo, porque ele tem informação privilegiada. Deus falou com ele alguma coisa sobre mim. Ele vai na casa de Jessé, todos passam diante dele, nenhum deles era o rei, e o escolhido veio. No verso 12, o Senhor disse a Samuel: é ele mesmo, impõe as mãos sobre ele. Impõe as mãos sobre ele. Irmãos, para você ser um adorador, confie não na sua capacidade, não confie naquilo que você pode ser, confie na escolha de Deus. Valorize uma coisa na sua vida, que é o chamado de Deus. Amém? O chamado de Deus. O clamor do coração de Deus por você, para a obra dele. Não é para você ser pastor, missionário. Meu irmão, na obra de Deus tem muito trabalho, muito trabalho. Deus às vezes quer você ali na intercessão, quer você na misericórdia, quer você para ser o que o outro irmão precisa que você seja. E
depois que veio o chamado, no verso 3, na parte A, diz que ele foi ungido no meio de seus irmãos. Você leu aí? Irmão, alguma coisa diferente tem que acontecer com você. Uma unção de Deus para a sua vida. Uma experiência sua com Deus. Amém? Alguma coisa precisa acontecer com você no meio dos irmãos. Para gerar em você uma perspectiva diferente. Quer que eu te dou um exemplo? Abre aí no Salmo 63. Salmo 63. É um salmo extraordinário, irmão. É um salmo precioso. Que mostra como é que Davi tinha uma perspectiva diferente. Sabe quando foi que Davi escreveu esse salmo? Quando ele estava fugindo do filho Absalão. O filho dele veio e tentou tomar o trono de Davi. A Bíblia diz que era o moço mais bonito da época em Israel. Tinha um cabelo enorme que era cortado 2 vezes ao ano. Já estava assim, na cintura, aquele cabelão bonito, Absalão bonito. Aí ele quis o lugar de Davi. E ele começa a trabalhar o coração das pessoas, a roubar o coração das pessoas. E chega um momento, então, que um dos conselheiros de Davi também se passa para o lado dele, e uma conspiração é armada, e a notícia chega para Davi, olha, Absalão vai atacar o palácio, vamos lutar com ele ou não? E Davi faz a trouxa real e sai para o deserto. Já era um rei há muitos anos, já não era um guerreiro novo como antes. Ele sai pelo Vale do Monte das Oliveiras, sobe esse monte e vai em direção ao deserto do sul, onde ele conhecia bem. Ali onde havia uma sequência de cavernas, chamada Cavernas de Adulão, que era um verdadeiro labirinto, que Davi conhecia bem ali por dentro, ele foi forjado por ali. E quando ele seguia para o deserto, pensando na experiência com Absalão, ele escreve o Salmo 63. Exatamente no deserto, exatamente nessa situação. Agora veja bem, irmãos, às vezes nós vivemos uma situação complicada como essa de Davi. Não é? Você sabe, meu Deus, como é que eu vou fazer isso com essa pessoa que eu não posso e não quero fazer isso? Não é fácil, meu irmão. Tem certas situações que são muito complicadas pelo cenário que elas existem, pelos personagens que estão envolvidos, pelo momento que acontece. É ou não é verdade? Tem gente aqui nessa escola vivendo um momento Davi e Absalão. Fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Uma situação muito complicada. Davi vai atacar o filho. Eu costumo dizer que essa experiência de Davi é igual brigar com bêbado. Se você brigar com bêbado, é fria. Sabe por quê? Se você bater no bêbado, vão falar que você é covarde. Não tem vergonha na cara, não, bater num bêbado? Agora, se você apanhar do bêbado, vão rir de você 1 ano. Rapaz, até o bêbado te bateu, hein, velho? Deixa eu te dar uma dica, nunca brigue com bêbado. E Davi estava numa situação dessa. Se ele solta o exército dele, principalmente os 600 pitbulls que ele tinha, que aquilo não era guerreiro, que era um pitbull. Eram homens que morriam por Davi. 600 guerreiros, 33 escolhidos a dedo e 3 com renome. Os caras matavam até por correspondência, meu irmão. Hein? Se ele solta essas feras em cima de Absalão, ele ia ser conhecido como o rei ciumento, que pegou o pobre de um rapazinho num momento difícil da vida dele e massacrou o menino. Se ele foge e sai e fala, que rei é esse que qualquer um, não é, vem em cima, mas não era qualquer um, era o filho dele. Não é qualquer um, é meu irmão em Cristo. Não é qualquer um, é meu líder. Não é qualquer um, é meu liderado. Não é qualquer pessoa, é uma pessoa que já orou junto comigo. É uma pessoa que vai para o céu ficar eternamente comigo. Se eu brigo agora, como é que eu vou fazer lá? É uma situação complicada, irmão. Mas olha como Davi tinha a perspectiva certa. Primeiro, ele tinha um conceito certo de Deus. Olha o verso 1.
Tu és o meu Deus forte. Oh Deus, o Senhor não ficou mais fraco por causa dessa situação. Eu fiquei. Essa situação me enfraquece. Essa situação me limita. Mas o Senhor é forte, o Senhor é maior do que tudo isso, o Senhor está acima de tudo isso. Um conceito certo de Deus. Amém? Nunca ponha Deus refém dos seus problemas. Deus é maior que seus problemas. Não confunda Deus com as suas horas de alegria ou tristeza, porque Ele é o Senhor que anda sobre as águas. Amém? Deus está no céu e nós estamos na terra. Hein? Para você chegar na primeira estrela mais perto que nós estamos aqui, são 30 anos-luz. Outro dia alguém falou comigo assim, para que então um universo tão grande se Deus não ia pôr vida em lugar nenhum? Eu falei, meu filho, a casa é dele, ele arruma como ele quiser. Tem muito adorno na sua casa, não tem explicação nenhuma que é uma coisa de vidro apontando para o céu. Não tem finalidade nenhuma que as coisas de metal entrelaçadas na sala. Aquela mesa que ninguém pode pôr a mão. Mas é a sua casa, você enfeita, não é assim? Você coloca como você quer. Eu conheço um pastor, muito amigo meu, e ele usa 2 relógios. Ele é apaixonado com relógio. E ele usa um em cada braço. E é assim, não tem nada a ver um com o outro, entendeu? Do lado é um velho, clássico, estiloso, do lado de cá um esportivo, poderoso, com um número desse tamanho. Outro dia uma irmã chegou perto dele e falou, pastor, por que o senhor usa 2 relógios? Ele falou, irmã, por que você usa 2 brincos? Ele falou, pastor, tudo bem. Isso não é explicação, meu irmão. A questão é que Deus é forte, independente de como eu esteja. Ele é digno de ser adorado. Você pode estar mal, se arrastando, levanta a sua cabeça e diz, tu és de eternidade a eternidade, és Deus. E Davi sabia disso. Foi ungido no meio dos irmãos. Davi foi ungido no meio dos irmãos e via diferente dos irmãos. 3 irmãos foram enfrentar Golias, só viram Golias. Davi viu Deus acima de Golias. Enquanto todo mundo falava sobre Golias, Davi só falava sobre Deus. Você pode pegar 1 Samuel 16, 17, principalmente 17. Todo mundo só fala sobre Golias. Saul só fala sobre Golias. Os soldados só falam sobre Golias. Golias só fala de Golias. E Davi só fala de Deus. Quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? Você vem com espada, com lança, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Não preocupa não, Saul. Deus me deu o leão, Deus me deu o urso, Deus vai me dar Golias. Davi só falava em Deus. Davi tinha uma maneira diferente de ver as coisas. Foi ungido no meio dos irmãos. Você quer ser um adorador de Deus nessa geração? Quem quer ser? Você tem que buscar de Deus uma experiência diferenciada. Deus é forte. A segunda coisa linda, ele tinha uma decisão certa. Eu te busco ansiosamente. Irmãos, muitas vezes a nossa tendência quando temos problema é nos afastar de Deus. Mais ou menos 7 em cada 10 pessoas que desviam da igreja hoje, não é problema de pecado, não é problema de luta contra o inferno, é decepção. Ah, Deus não fez. E o que é pior, fez para aquele irmão ali que é muito mais novo que eu. Furou a fila da bênção. Deus sabe como eu esperava essa bênção. E essa bênção não veio. Eu também não vou andar mais com Deus. Você já pensou se Deus fosse fazer assim com a gente? Olha, você me decepcionou hoje, viu, pecador? Você amanheceu com vontade de pecar, estou vendo nos seus olhos. Hein? E
Tem dia que parece que a carne velha acorda antes que o espírito na vida da gente. A gente vira para Deus de manhã e fala assim, me segura que hoje eu estou frouxinho. Hoje os parafusos evangélicos todos estão frouxos. Não deixa a tentação vir não, Deus, que hoje eu vou pecar para valer. Agora você imagina Deus olhando para você e falar, também a partir de hoje eu não abençoo você durante 3 meses. O Senhor renova a sua misericórdia cada manhã sobre nós. Davi disse, quer saber de uma coisa? Quanto mais difícil for o problema, mais eu busco a Deus. Você quer ser um adorador nessa geração? Seja um caçador de Deus no meio de qualquer momento da sua vida. Quanto maior o problema, mais você vai orar. Quanto maior a preguiça, você vai em mais culto da igreja. Quanto maior o sono, que eu nunca vi sonífero como a Bíblia. É só pegar a Bíblia e começar a ler, meu irmão. Tem muita Bíblia aí toda babada. Tem irmão que tem medo de comprar a Bíblia grande de estudo e ele ser morto por ela. Que ele fica deitado e lendo aquelas. Você sabe o que é descer uma Bíblia de estudo pentecostal na cabeça, meu irmão? Uma NVI capa dura de estudo. As Bíblias gordas. Já que você é desse tipo, vá para a cama com caixinha de promessa. É mais seguro. Sabe o que Davi falou? Quanto maior a luta, mais eu vou te buscar. Davi tinha a decisão certa. Davi estava no deserto e disse no verso 7, tu és o meu auxílio. No verso 8 diz, a minha alma está apegada a ti. Davi se posicionou corretamente diante de Deus. Você precisa dessa postura diferenciada, irmão. Em vez de falar, por que não aconteceu? Fala, Senhor, por que não aconteceu? Eu acho interessante em Lucas, no capítulo 7, os pacotinhos que o Espírito Santo colocou. Das dificuldades da nossa vida. Se você for lendo o capítulo 7 de Lucas, você vai ver que no início é um centurião que achava que era indigno de Jesus ir até onde ele estava. Irmãos, essa indignidade, muitas vezes que a gente fala, Senhor, não, eu não mereço ser abençoado, não. Outro merece, aquele irmão uma benção, lá, eu não. Se sobrar uma mansão, alguma coisa no final da Rua do Ouro, entendeu? Eu estou satisfeito, uma mansão, 2 quartos. Eu não sou indigno que tu vás à minha casa. Quem vai definir se você é digno ou não é o Deus que te ama. Não há merecimento em bênção, meu irmão. Nós não merecemos nada do que o Senhor nos tem dado. Concorda comigo? Nada, nada. Logo depois vem a morte do filho da viúva. Perdas enormes afetam a nossa adoração ao Senhor. Essa falsa dignidade ou indignidade que nós começamos a avaliar nas pessoas e em nós. Perdas extremas. Depois vem João Batista com a dúvida. Sabe o que é mandar alguém e falar, Senhor, é o Senhor mesmo ou devemos esperar outro? Mandou perguntar a Jesus. Você nunca teve dúvida espiritual, não, irmão? Você nunca teve aqueles 10 segundos de ateísmo, não? Hein? Ai, será que o céu existe? Se eu chegar lá, for uns homenzinhos verdes, olhudo. Fala, gente, fiquei na terra o tempo todo acreditando em Deus e céu. Chega aqui, é um bando de ET, uma nave. Hein? Será que Deus existe mesmo? Será que eu estou salvo mesmo?
Se eu achar que estou salvo e morrer, o troço foi esquentando. E cheirando enxofre na estrada. E um capetão me esperando. Falar, vem. Aí você fica, ai meu Deus do céu. Esse negócio da Bíblia, será que é verdade? 10 segundos de ateísmo completo. Aí vai passando, fala, sarei, aleluia. Jesus, voltei. Passou o mal-estar. É duro, meu irmão. Se você não tem isso, eu tenho. Eu tenho uns segundozinhos assim e falo, meu Deus do céu. Eu tinha um amigo, tenho, né, que não morreu, e ele era ateu. Eu falei, você é ateu mesmo? Ele falou, graças a Deus. Sou ateu mesmo, graças a Deus. Essa perspectiva diferente vai levar a um terceiro momento. Está lá no verso 13 de 1 Samuel 16. O Espírito Santo tomou posse de Davi. Meu irmão, você quer ser um adorador? Você tem que se tornar posse do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a dirigir a vida dele. Passou a encaminhar a vida dele. E aí alguns perfis começam a aparecer em Davi, que a hora que começar a aparecer na sua vida, você está sendo treinado como adorador. Deus vai começar a fazer algumas coisas para que a sua fé caminhe para uma adoração curada, saudável. Irmão, não há coisa mais gostosa do que uma adoração saudável. Essa fome, esse desejo. A minha filha caçula vai em tudo quanto é apelo que eu faço. Sempre que eu faço um apelo, eu tenho certeza, alguém virá. Mas eu comecei a notar que ela ia em apelos absurdos. Ou você que está com problema com seus filhos, vem à frente. Ela, na época, tinha uns 10 anos. Apelo para a terceira idade, ela ia. Doença, luta, angústia, problema no casamento. Aí um dia eu chamei e falei, minha filha, você é a alegria do seu pai. Mas eu tenho notado que alguns apelos que você vai, minha santinha, tem nada a ver com você. Aí ela ficou me olhando. Falei, por que você vai em tudo quanto é apelo? Ela falou, pai, eu vou perder a oportunidade de pôr mais uma camada de bênção na minha vida? A questão não é se eu tenho ou se eu não tenho. Se tem bênção, eu quero. Alguns apelos foram como bênçãos pré-datadas. Naquele dia eu aprendi uma lição com a minha filha. Ela tem fome de Deus. Ela não perde a chance quando algo a convida para mais perto de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Que o Senhor se torne aquele que possuiu a sua história. Um adorador está entregue à vontade de Deus. Aí ele começa a ter um currículo diferente, como Davi teve. Está registrado lá no Salmo 89, quando Deus disse, achei Davi, meu servo. Ou então lá em Atos 13, 22, que diz que era um homem segundo o coração de Deus, disposto a fazer toda a sua vontade. E aqui Deus começa a transformar um adorador protegido com adoração saudável, cristocêntrica. É um adorador primeiro que não quer ser servido, quer servir.
Já contei essa experiência, mas vou contar de novo. Meu cunhado foi num congresso na Argentina, há anos atrás. Quando ele chegou no aeroporto, ele tomou um susto que um grupo de irmãos cercou, foi pegar na mala, pegando ele, foi sequestro. Mas ele viu umas frases sobre Jesus na camisa e falou, não é possível. Foi conversar com os irmãos, eles falaram, o senhor não veio para o congresso? Ele falou, sim, então venha conosco. Qual hotel que você está? Pegou o número do hotel, levaram ele no hotel. Carregaram as malas até no quarto, meu irmão. E falaram com ele, olha, o irmão veio para o congresso, não conhece nada aqui, nós vamos deixar 2 irmãos aqui de prontidão na porta do hotel. Precisar de qualquer coisa, sabonete, pasta de dente, comprimido, saudade, tudo. Fala com eles, que eles vão providenciar na cidade o que precisar. Ele ficou encantado, que congresso organizado. Chegou no congresso, as coisas foram acontecendo, e ele, impressionado com aquilo, chamou alguém da coordenação lá para o meio do congresso e falou, irmãos, tem um grupo de irmãos aqui que foi me buscar no aeroporto, e aconteceu isso, isso e isso. Aí esse irmão falou, são los siervos. Eles são conhecidos aqui na cidade como os servos. Ele falou, está vendo aquele pessoal carregando ali a parte de som? São eles. Se você for no banheiro, eles estão lavando lá. Ele falou, mas eles participam do louvor, pregam? Eu falei, não. Eles fazem tudo no congresso. Menos ir na frente. O congresso foi uma benção. Mas cada vez que eu perguntava ao meu cunhado o que mais impactou no congresso, ele falava, los siervos. Os servos têm a vantagem de ver a água virando vinho. E não somente beber o vinho novo. Você quer ser um adorador? Primeiro tem que ser um servo. Quem sabe Deus promove você amigo. Já não vos chamo servos, mas sim amigos. Não é isso que ele fala em João 15? Não queira ser amigo de Deus para depois servi-lo, não. Sirva a Deus, impressione o coração dele. Surpreenda o coração de Deus. Não que ele não saiba, ele vai esperar para descobrir junto com você. Porque não há nada que impacte, vai trazer maior impacto, irmão, do que você falar, Deus, conta comigo, quero te servir. Aí depois esse serviço, porque depois do chamado vem o serviço. Um grande pregador disse isso. Um homem de Deus, que escreveu um livro chamado Transpondo Muralhas, né? Chamado Eugene Peterson. Sempre que o chamado muda a minha vida e eu adquiro essa roupa de servo, irmãos, o meu coração tem que ser do Senhor. Um homem segundo o seu coração. Sabe o que é isso? Às vezes a gente lê esse texto e fala, o segundo o coração de Deus. O que seria? Coração de Deus. É toda vez que uma decisão for tomada, considera o coração de Deus e não o seu. Como é que Deus faria? Será que Jesus agiria como eu estou agindo? Não é? Será que Jesus responderia da maneira que eu respondo? Porque o nosso coração é enganoso, irmãos. Ontem eu parei no sinal com o carro, chegou um rapaz no juntinho da janela e disse, o senhor me dá um trocado? Aí eu comecei a falar com a língua partida. Para mim mesmo. Eu vi no espelho do carro, eu pensando, lá, a língua está partida. Olhe você no espelho, falando com você mesmo certas horas, você vê. Que língua horrorosa. Aponta para cada lado. Eu falei comigo, gente, eu não dei assim na hora. Eu falei, gente, um rapaz desse, saudável, era um rapaz forte, sabe? Ficar pedindo aqui, gente, não é que absurdo. Enquanto eu com a língua partida falava, ele afastou da janela do carro, aí eu percebi que ele não tinha uma perna, era mecânica. Eu não tinha visto antes. Eu julguei pelo primeiro momento. Está entendendo isso aí? Chamei ele de volta e dei um dinheiro para ele. Mas se eu não tivesse visto a perninha mecânica, eu estava até hoje, ó, cara, na ranca, não.
Ô, meu irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?